Olá, pessoal que vai fazer o recurso para a prova discursiva, não é? É contra a nota da prova discursiva do IPEA para processo editorial. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júnia Andrade Viana, sou professora de discursivas há quase 25 anos, né? Então, tudo que eu falar nesse vídeo vai te ajudar a tomar decisão sobre fazer o recurso ou não, se tem uma questão envolvida nisso, e também como fazer e se você quer participar conosco da aula de elaboração de recursos, aqui eu vou explicar também esse processo, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, lá no edital, né, se a gente primeiro pegar as informações do edital, a gente já sabe que pelo menos a nota da dissertação, tá? Daqui a pouco eu falo sobre a nota do texto de revisão, ela vai ser dividida entre 50% do valor, vai certo? Do valor da redação, em conceitos, técnicas e atividades. Por exemplo, se eu pensar a primeira questão que vai falar sobre mercado editorial, há uma série de conceitos ali que eu posso trabalhar e uma série de exemplos. Sempre a prova da Sesgranria é muito voltada para essa parte de exemplificação, não é? Numa das questões que a gente trabalhou no turma de redação com cursos, de redação, a gente tratou de publicações, sim, de mudanças no mercado editorial ligado para a publicação científica. Então havia muitos elementos daquela dissertação que dariam bastante fundamentação para construir a discursiva. A primeira, naturalmente a de correção também a segunda, tá? Por outros motivos. Mas vamos lá. E a banca também, essa parte tem a ver com o desenvolvimento da questão. A banca também cobrará de vocês o atendimento aos tópicos. Então, quanto mais precisão, é o que eu falei no curso também de turma de direção, quanto mais precisão você emprega na questão, melhor, tá? Os outros 50% a banca vai jogar sobre análise de gramática, a estrutura da discursiva, aquela estrutura, aquilo que eu falei no curso, né? Olha, a Sesgran Rio não vai fragmentar a questão, ela vai provavelmente trabalhar um texto linear, e foi isso exatamente que ela fez. E a banca vai te cobrar introdução, desenvolvimento e conclusão. Existem questões discursivas que já têm caráter introdutório por sua natureza. Às vezes o primeiro item é conceitual, então tem um caráter introdutório. O segundo item traz, por exemplo, perdão, o último item da demanda, né, da questão, traz, por exemplo, uma definição assim de soluções, apresentação de algum tipo de solução ou uma reafirmação daquilo que foi dito, o que já tem caráter também de conclusão. Então, às vezes a gente nem precisa fazer tanto, tá? Ou seja, criar uma introdução diferente do que foi comandado ou criar uma conclusão diferente do que foi comandado. É que depende de cada item. Daqui a pouco, ao analisar a prova, a gente vai falar sobre isso. E a banca vai analisar a coerência e a coesão, né? O pessoal da área de linguagem, parte de revisão de processo editorial, já sabe, né, que precisa trabalhar, por exemplo, com períodos menores para que possa empreender um pouco mais de coesão, uma vez que coesão é um critério avaliativo, então você precisa trabalhar mais a coesão, ter oportunidade de empregar mais recursos coesivos, tá certo? De natureza variada, mas a banca vai analisar essa questão com você, tá? A revisão da nota, quando você redige o recurso, tem que ser dirigida à banca examinadora. Isso é uma questão bem da Cisgran Rio mesmo. A gente não manda o recurso, por exemplo, direcionado ao examinador recursal, não. É a banca examinadora. O direcionamento do recurso é esse, né? E a nota poderá ser mantida, aumentada ou diminuída. Aqui está, né? Aqui está o grande desafio. E tem que tomar cuidado, por quê? Porque no momento em que você decide pelo recurso, né? Amanhã vocês vão ter acesso, hoje eu estou gravando dia 20, portanto dia 21, vocês terão acesso à vista da prova de vocês, né? E vocês precisam pensar muito, pensar sobre os títulos que tem, pensar sobre a posição no concurso. Por quê? Gente, honestamente, nesses 25 anos, eu nunca vi Sesgran Rio diminuir nota. Honestamente, nunca vi. Já vi uma vez, uma única vez Sebrasp, ainda na época do CESP ainda. Vi uma única vez uma outra banca que fez concurso do TCM do Rio. Foi desastrosa, ela diminuiu mesmo nota de muita gente que estava numa redação oficial, inclusive, né? E aí tem muita gente que contesta isso aqui, mas isso aqui tá no edital, tá? Você tá bem no edital mesmo, certo? Se você abrir lá o edital na fase de recurso, você vai localizar essa informação. Aumentada é o sonho de todo mundo, né? E a nota pode ser mantida, tá? Que aí, né, fazer o quê? Gente, o que a gente tem enquanto proposta aqui no Turma de Geração Concursos? A gente vai fazer o quê? Até para democratizar a coisa, uma vez que
Essa situação de possibilidade de diminuição é bastante discutível e coloca muito em risco a questão. E quem entende melhor a própria prova, ou pelo menos que deveria entender o próprio aluno, né, é um risco você confiar no professor que só tem 2 dias para examinar tudo de recurso que chega para eles. Isso não é saudável. Então já tem um tempo que eu venho batendo nessa questão aqui, tá? Aula de elaboração com correção de recursos, tá certo aí para todos os cargos. Essa aula custa R$ 160. 160. Você vai fazer, minha equipe, a gente vai fazer o quê? Corrigir. Você faz o teu recurso, a gente analisa e te dá um parecer se o seu recurso está adequado ou não. Gente, isso tem muito fundamento positivo. Eu vou até mostrar aqui, por exemplo, o concurso da LMG. Parte daquele concurso já teve prova discursiva corrigida, né, porque é dividido em várias fases. Então, houve a segunda fase, que é prova discursiva, vai ter agora a terceira fase, e os alunos já estão loucos atrás desse produto. Por quê? Porque muita gente se classificou aqui com a gente fazendo essa aula de recursos. Pagou bem mais barato, fez seu próprio recurso com muita consciência, não é? A gente ajudou a fazer alguns julgamentos ali interessantes, e aí aluno aqui comemorando, né, passando para agradecer, que o recurso foi aprovado pela LMG, foi deferido parcialmente, mas a pessoa passou para a terceira etapa. Show! Isso aqui chegou no nosso atendimento, a Simone nos escreveu, né? Aqui, novamente, uma aluna passando um recado, até pediu desculpa pela demora, cansaço, estratosfera, qualquer coisa, e falou, olha, consegui 4,5 pontos de recurso, subi de 62 para 47, quer dizer, a pessoa, na verdade, melhorou essa posição, ela desceu, né? E a proposta de ensinar a fazer recursos com supervisão é fantástica. Então foi isso que aconteceu. E é a mesma coisa que a gente está apresentando, tá? Então o aluno que foi nosso aluno que quis ter desconto nesse serviço, o aluno que conseguiu 90% do valor da questão discursiva, a gente está dando 20% de desconto. Por quê? Porque a gente já sabe que quem quase chegou lá é que tem mais chances de ter é, ali a sua prova com nota majorada. Inclusive, quem passou nas vagas tem que observar bem, tem que se defender, tá? Porque se a banca ela cede a recursos, ela pode movimentar a fila do recurso e jogar o aluno para fora. Então tem que tomar muito cuidado. Você tem que pensar muito, olha, será que a banca avaliou tudo direitinho? Então vocês têm que sentar e se debruçar em cima disso mesmo, tá? A gente pede para que o aluno, assim que entrar no curso, que ele possa mandar tudo para a gente. Grade de notas, prova, né? E assim que ele terminar o recurso, também mandar para que a gente possa fazer a correção aí de forma bastante tempestiva, a fim de que ele possa protocolar o recurso lá na área do aluno, né? Na prova da SESGRAN Rio, e dá tudo certo, né? Mas vamos falar sobre a prova do processo editorial, né? O que pode ser motivo, né, de você analisar a tua prova para saber bem se cabe recurso. Deixa eu explicar uma coisa importante que muita gente não sabe. A SESGRAN Rio, gente, como eu disse lá no início do vídeo, tem muito tempo que ela não faz um concurso de alto nível, né? Os concursos de alto nível que ela faz são os concursos do BNDES, eventualmente concurso do Bacen, alguns concursos da Petrobras para cargos altos e tal. Então tem muito tempo que ela não faz assim aquele concursão. O de vocês é o primeiro depois de muito tempo. Então a gente espera que agora vocês Rio, no processo de digitalização da prova, até porque esses Rio pegou o concurso nacional unificado, né? Que esses Rio possa detalhar um pouco mais os erros da prova para que vocês tenham mais ferramentas para recorrer, não é? Quem for adquirir o recurso conosco, pode mandar lá no e-mail do atendimento, né? Que a gente tem que o contato atendimento turma de redação contato atendimento turma de redação@gmail.com, ou o nosso app, que é o 9901-2614, né, DDD 32. Você pode mandar a sua prova, mandar o material que a SESGRAN Rio mandou. Por quê? Para que a gente possa ter uma noção, né, do que a SESGRAN Rio modificou. Sim, porque eu não posso aqui trabalhar com informação passada, eu tenho que trabalhar com aquela informação que o aluno tem, e a partir dali eu monto a aula. A aula, coisa cerca de 3 horas, ela estará pronta, né, depois que eu tiver acesso a esse material. Perfeito? Então nós temos essas questões, tá? Bom, vamos falar sobre o que vem na questão número 1. Na questão número 1, a gente vai mexer com o mercado editorial, principalmente o mercado editorial agora, com a entrada de novas tecnologias, né, da informação e da comunicação, a inteligência artificial e outros, né, outros recursos
que vão mudar muito o mercado do editorial, a criação dos e-books, né, toda essa questão. Então a banca trouxe isso para discussão. A gente teve uma questão no curso que foi muito nesse sentido, né, no turma de redação, tratando desses desafios, né? Então, assim, ali já teria bastantes assuntos para o aluno fazer composição. A banca pediu uma dissertação contínua, tá certo? Ou seja, você trabalhar todos esses itens aqui num texto único, de 35 a 45 linhas. Olha, foi bastante desafiante porque se você escreveu 35 linhas, ótimo, tá? Ótimo. Porque fazer 45, 40 linhas assim, mais, ou seja, duas discursivas, mais a prova objetiva, bastante desafiador, tá? Então eu acho que, por exemplo, no concurso do CNU, a Cisgran Rio recebeu tanta reclamação que no concurso do CNU ela talvez vai ajustar isso, né? Para que ela não possa perder o segundo CNU se eventualmente houver, tá bom? Então vamos lá. Aí a banca vem aqui, ó, em que sejam apresentadas características do negócio editorial e as tecnologias que modificaram desde então a edição dos livros, né? Veja que isso aqui que a banca está falando está exatamente nos próprios itens temáticos, tá? A gente vai ver que isso aqui não é nenhum elemento novo, estará nos itens temáticos. E a banca diz, ó, no texto devem ser abordados de forma fundamentada os seguintes aspectos. Quando a banca fala de forma fundamentada, de repente você não tem autores, mas você tem exemplos, tá? Bastantes exemplos para tratar. E a prova do Cisgran Rio é uma prova que convida muito a exemplificar, tá, gente? A banca valoriza a exemplificação, por sinal. Por exemplo, aqui a banca pede para trabalhar, cuidado, hein? Veja se você cumpriu isso para você decidir pelo recurso. Ela pede para você trabalhar, né, a entrada de conglomerados internacionais no mercado editorial brasileiro, tá certo? E pede também para você trabalhar o crescimento de uma nova geração de pequenas editoras independentes de nichos. Então, perceba, são dois negócios, né, dois tipos de negócios diferentes, que ela pede para trabalhar logo na abertura. Quando a banca fala sobre uma entrada, um ingresso, bem ou mal, este primeiro item já tem características, gente, de conceito. Já tem uma característica de introdução. Portanto, se você não fez uma introdução e a banca veio e retirou ponto, né, você pode falar, olha, o aspecto entrada, ele já tem uma característica de origem, né? Já tem uma característica típica da introdução, tudo bem? Então, se você não fez uma introdução e a banca tirou ponto por acaso, você já pode recorrer. Isso é uma das... Aqui no vídeo demonstrativo, né? Eu estou falando de uma das possibilidades. Na aula, eu vou comentar mais outras possibilidades, tá certo? Ali, naturalmente, analisando a prova dos alunos que vão fazer aquisição, né? E tal. Então, vamos lá. E o crescimento de uma nova geração de pequenas editoras independentes. Então, veja se você não esqueceu de abordar isso aqui, tá? Por exemplo, o que poderia constar aqui? Uma série, né, de questões. Por exemplo, a entrada de um conglomerado internacional no mercado editorial brasileiro se dá, por exemplo, não só pela entrada em si, mas por aquisição de editoras, né, de editoras nacionais, editoras do circuito nacional. No caso da Companhia das Letras, por exemplo, né, que a Random House adquiriu essa grande editora brasileira, não é? Uma editora de títulos importantíssimos. Você pode analisar os impactos também, né, dessa entrada, que é a profissionalização do mercado editorial, né, o crescimento do investimento em marketing, o impacto sobre as editoras independentes, tá certo? Então, quer dizer, aqui se fala sobre um crescimento, tem que tomar cuidado para você não gerar uma incoerência aqui, tá? Certo? Porque, veja bem, a entrada de um grande conglomerado, ela impacta editoras pequenas? Lógico que impacta. Mas cuidado que a banca aqui no exercício fala sobre crescimento, tá certo? De uma nova geração de pequenas editoras. Tudo bem? Então, toma cuidado com isso. E sobre esse crescimento de editoras independentes, o que você pode falar? Você pode também analisar os impactos ou as dificuldades que elas têm, né, para crescer. O que elas precisam fazer para crescer, de repente, né? Você pode analisar isso também. Você pode falar sobre o tratamento que essas editoras têm, a criação de nichos bem específicos. Elas podem, enquanto os conglomerados internacionais são muito dedicados, por exemplo, à massificação, né, de determinados setores ou de determinados tipos de publicação, as editoras pequenas, né, as editoras independentes, elas são muito focadas, por exemplo, em nichos específicos.
Elas podem estabelecer, por exemplo, uma relação mais próxima, né, com os editores, tá certo? Uma personalização no trabalho com autores, não é? Elas podem trabalhar mais a criatividade no lançamento de livros, tá certo? Então, assim, o autor pode ser convidado a participar de todo o processo editorial, inclusive, né? Então você tem essas questões. Você pode trabalhar também os desafios para esse crescimento, por que não? Tá? Ora, se eu falar que os conglomerados internacionais dificultam, não é? O mercado editorial para editores independentes, eu posso sim, de forma coerente, trabalhar aqui a ideia dos desafios para esse crescimento, né? Ou seja, a competitividade com grandes editoras, a falta de recursos, a falta de acesso à distribuição, né? Então, aí nós temos essas questões. E veja que aqui, logo no segundo item, de uma forma bem geral, a banca traz uma série de elementos que você precisa trabalhar. Desafios do mercado editorial, desafios de modo geral, a incorporação de novas tecnologias, a integração entre mídias, né, as quais transformam a leitura numa experiência multimídia. Então, você tem que ir trabalhando isso aqui. Júnior, tem que ser um parágrafo só? Não, você pode trabalhar isso aqui em vários parágrafos, né? 2, 3 parágrafos de repente. Então, que desafios? Uma série de desafios, né? Você pode trabalhar desafios como a profissionalização do mercado editorial, né? A dificuldade de encontrar profissionais que tenham domínio de ferramentas, né? Tecnológicas que estão no mercado, ferramentas digitais que estão hoje no mercado, a própria questão da tecnologia, é, da, 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 da inteligência artificial, não é? Que requer ali profissionais com bastante habilidade nesse nicho, não é? Então é complicado. A criação de conteúdo envolvente, profissionais que são bons para criar conteúdo envolvente, autores que sejam não só produtores de texto escrito, mas também que são criadores de conteúdo digital, não é? Interessante para chamar atenção, para estarem ali envolvidos no processo de divulgação de sua obra. A proteção autoral, sim, nós estamos vivendo uma época, né, de muita reprodução ilegal, de perda de dados, então você tem que pensar ali na proteção autoral, como isso se dá, né? Isso falando tudo, juntando tudo, tá, gente? A questão, por exemplo, da impressão sob demanda, não é? Porque há uma questão envolvida. Hoje nós temos uma produção assim, de bens de consumo que é uma produção sob demanda. O cara vai comprar um carro, ele tem que encomendar. Então, isso, como é que isso está chegando ao mercado editorial, né? Nós temos aí a questão das plataformas, né? A lida com plataformas online de autopublicação, certo? Então, quer dizer, o cuidado com o e-book, tá certo? O lançamento, por exemplo, daquele de uma espécie de free work, né? Ou seja, você tem ali aquele trabalho gratuito, um primeiro e-book que é lançado, a continuidade que é paga, entendeu? Então tem uma série de questões que são envolvidas aqui nesse mercado, tá? A questão da sustentabilidade, né? Também entra aqui e tal. E aqui nós temos ó, a ascensão, as vantagens, desvantagens de livros digitais para editores e para o público consumidor. Acabei de falar, né? Veja que a banca fala de dois setores, para editoras e para o público consumidor. Para a editora a gente sabe, né? O livro digital, o e-book, ele vai trazer o quê? Ele tem o baixo custo, tá? De produção, porque você não precisa gastar, por exemplo, com de repente, como a distribuição por editor, por livrarias, bancas, etc. Você tem a questão da sustentabilidade, sim, porque não tem uso de papel físico, não é? Você tem a questão da acessibilidade, porque é um material que é mais acessível, uma vez que saiu uma pesquisa recente do IPEA, né, 90% da população brasileira já está com acesso à internet, então é mais acessível de certo modo, né? Tem a questão do imediatismo, sim, porque, por exemplo, o cara compra um e-book e já está ali disponível para ele, né? Não precisa esperar chegar até a residência, tá certo? Então tem essas questões, né? O motivo dessa ascensão, que é o crescimento da acessibilidade das pessoas em relação à internet, tá certo? O conhecimento aumenta, a divulgação um pouco maior, essa ascensão um pouco mais lenta, né, do que o livro físico, mas ela existe e tal.
A gente tem as desvantagens também, né, do livro digital, que é o quê? Que é você, por exemplo, ter ainda uma resistência do público, não é, ao livro digital, a uma leitura que é cansativa aos olhos, de repente, não é? O falta de domínio do próprio público em relação às ferramentas digitais, tá certo? A pessoa saber abrir uma plataforma de leitura, saber aproveitar recursos como grifos, né, destaques, certo? A busca por títulos ali internos no livro. Então tem muita gente que não sabe usar esses recursos e aí a leitura fica muito engessada, certo? Então, quer dizer, autores também dispostos a aprender esse mercado, então existe um pouco dessa resistência também, tá? Então você poderia apontar essas questões todas. E a gente tem a questão do letramento digital no Brasil, que é um problema, até como eu comentei na aula do processo editorial com o pessoal aqui, né? O Brasil já tem um problema de letramento em si, que é a dificuldade de interpretação de texto, né? E aí você tem a dificuldade de letramento digital. A pessoa às vezes não conseguir fazer a compra, nem sequer a compra, tá? Não conseguir fazer um cadastro num site em que você tenha esse tipo de oferta de produto. E o segundo exercício, pessoal, vamos lá, que é o exercício, a questão prática de revisão. Veja só, a banca diz assim: o texto a seguir foi publicado, parará, não é? E para esta prova foram feitas algumas intervenções de ordem gramatical, lexical e estrutural, que serviram para dar ensejo àquilo, né, que este instrumento se propõe. E aí a banca diz o seguinte, olha só. A revisão deverá identificar erros e imprecisões textuais e implementar as devidas correções seguindo a norma padrão da língua portuguesa. Veja que a banca está falando sobre erros e imprecisões textuais. Ela fala muito, quando ela diz isso, ela vai querer dizer o que para você? Que há muito erro gramatical, tá? Assim, ou seja, vou corrigir meu português. Que há uma concentração de erros gramaticais. Ela não está falando, mesmo que ela mexa na estrutura, veja que ela não pediu uma correção exatamente de estrutura, de modo macro. Ou seja, você corrigir a ordem da questão, vamos dizer assim. Ela está falando mais de estrutura. Aqui, quando ela fala de imprecisões textuais, ela vai trabalhar muito no âmbito do parágrafo, de repente, dentro do parágrafo, no âmbito da relação ali entre orações e períodos. Então, naturalmente, a gente pode ter algum probleminha de coesão e coerência, tá? E de fato tem, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui no vídeo demonstrativo, não vou apontar tudo, né? Mas vamos lá para a gente poder observar. Aqui já temos, olha só, um erro ortográfico, né? O segmento popular das cidades brasileiras, quer dizer, o segmento, um recorte, né? Tema do livro Brasil Popular, Circuito tal, tal. Se vocês olharem um pouquinho mais adiante, né, a gente tem o quê? A gente tem aqui um probleminha de coesão, a gente tem ausência de crase, né, do acento indicativo de crase, né? Aqui, pessoal, eu acho que a banca vai tentar dar um mané, a gente tem que ficar espertinho, tá? Porque, ó, discute-se também sua centralidade e seu potencial. Todo mundo, né, que tem uma formação em letras, né, pelo menos deveria saber, vamos lá, entende que aqui nós temos um caso de voz passiva sintético ou pronominal cujo sujeito fica posposto, tá certo? Então temos aqui, ó, sua centralidade e seu potencial são discutidos, né? Se eu reescrevo, vem o quê? São discutidos. Então, naturalmente, pode acontecer, tá, pessoal? Muita atenção, de a banca botar pressão para que esse verbo vá para plural. O que, em tese, deveria ser, quando você tem um sujeito, não é? Principalmente pluralizado, vendem-se casas, esse verbo com a partícula passivadora deveria estar no plural mesmo. Porém, nós temos aqui sujeito com dois núcleos. E quando o sujeito está posposto ao verbo, a gente tem a opção do singular também, tá? Tem a opção do singular também. Então vamos tomar muito cuidado para a banca não botar pressão aqui, falar que essa concordante está errada porque ela não está. Então pode ser que haja recurso aqui, tá? Então quem errou isso aqui, esqueceu do plural, né? Esqueceu do plural, consegue se defender com a regrinha do sujeito posposto ao verbo, né? Quando o sujeito é um sujeito composto posposto ao verbo, o verbo também pode concordar com o primeiro núcleo, tá bom? Então, atenção, temos aqui o a partir errado, né? Gritando, etc. E a gente tem erros também, pessoal, de estrutura. Por exemplo, aqui a gente vai observar um período inteiro, tá? Composto apenas de gerúndio, sem oração principal.
ou seja, você teria que reestruturar esse parágrafo, tá bom? Então tem que observar se você trabalhou dessa forma. Tem muito gerúndio no texto, então teria que reestruturar esse excesso de gerúndios, tá bom? A gente tem no texto algumas redundâncias, teriam, por exemplo, ó, regras e normas, isso aqui é uma redundância, tá? Por exemplo, poderia colocar a vírgula aqui antes do segundo E, mas o ideal seria eliminar essa redundância, seria a melhor correção, tá bom? Certinho? Então é isso, tá, pessoal? O que a banca vai analisar, né? Você tem que ficar bastante atento, tem uns errinhos aqui bem bobos, né? Igual a falta de acento em reúne. Fique bem atento, aí fiquem bem atentos, né? A essas questões, tá? Não é só corrigir, não é palavra incorreta, concordância, tá certo, etc. Não, existem erros estruturais que estão acontecendo aqui no âmbito dos parágrafos, tá bom? Se você quiser ser nosso aluno, né? Aqui está o nosso contato, abaixo desse vídeo também tem o contato direitinho. Analise o teu texto, veja se há possibilidade de recursal, analise a tua possibilidade ali no concurso, né? O que eu vou fazer é dar uma aula de como você vai elaborar esse recurso, né, para você que fez a aquisição, e você vai elaborar o seu recurso e a gente vai revisar e aperfeiçoar na medida do possível, se não tiver legal o teu recurso, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, boa sorte.